Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, olá, concurseiros, tudo bem? Muito prazer, professor Guilherme Rittel, e o nosso encontro de hoje será sobre as disposições preliminares do Código de Processo Penal. Esse nosso encontro, que tende a ser um pouco mais curto, cerca de 15 minutos, beleza? Já para você se programar, nós vamos trabalhar com a Lei Processual Penal no tempo, com a Lei Processual Penal no espaço e aproveitando vamos falar um pouquinho também sobre as pessoas, enfim, e como que funciona. Isso é um estudo bem delimitado porque existe uma outra matéria chamada sujeitos processuais. Mas antes disso, então, vamos lá? Lei Processual Penal no espaço. A ideia é a seguinte, muito simples. Eu quero saber se um crime praticado no estrangeiro, eu posso aplicar o processo penal, por exemplo. Dá para aplicar o nosso Código de Processo brasileiro fora do país? Fora do Brasil? Dá uma olhadinha comigo aqui. No nosso caso, no caso do processo penal brasileiro, prevalece o critério da territorialidade, também chamado de lex fori, tá? Artigo 1º do CPP brasileiro. Ou seja, eu só aplico a legislação processual penal no Brasil. Beleza? Então, é um pouco diferente do que a gente fala em relação a direito penal, tá? Aqui é só por curiosidade, hein, gente? Nossa aula de processo. Mas com relação à lei penal, veja, não estou falando da processual penal. O critério pode ser tanto da territorialidade, que daí é o artigo 5º do Código Penal, mas também da extraterritorialidade, que é o artigo 7º do Código Penal. É que daí a ideia é mais simples, né? Um crime aconteceu fora do Brasil, em alguns casos eu posso usar a lei penal brasileira, só que para usar o processo penal brasileiro eu tenho que trazer esse cara para o Brasil. Não dá para simplesmente chegar assim, vamos na França, vai um juiz brasileiro para a França, se instala lá, não tem como, né? Então, repito, processo penal brasileiro somente em sede de jurisdição brasileira. Ficou claro isso? Então, é uma ideia bastante simples, mas desde já bastante importante. Agora, nada impede que nós tenhamos que praticar alguns atos de processo fora do Brasil. Eu vou dar um exemplo, tá? O processo está correndo aqui no Brasil, mas uma das testemunhas mora no Paraguai e a gente quer ouvir essa testemunha. Então, existe um procedimento chamado de carta rogatória. A gente vai pedir para uma autoridade paraguaia ouvir esse cara lá. Só que daí funciona o seguinte, beleza? O processo penal brasileiro correndo de acordo com as regras brasileiras e quando a gente manda para eles ouvirem, eles vão aplicar a regra deles no momento da oitiva da testemunha. E depois eles trazem o retorno do que aconteceu para a gente. Não tem como fazer diferente. Mas o contrário também é verdade. Se há um processo, por exemplo, sei lá, na Alemanha, e daí tem uma testemunha no Brasil, então da Alemanha eles querem ouvir essa testemunha brasileira. Beleza, eles podem mandar uma carta rogatória para a gente, só que a gente vai cumprir de acordo com as nossas regras. E daí a gente devolve para eles. Então tá aqui bem explicadinho. Se um ato tiver que ser praticado no exterior, então eu dou exemplo aqui de citação, intimação, então eu vou aplicar a lei do respectivo território em que o ato for ocorrer. Então o Brasil, eu quero que ocorra um ato na França, aí vai ser de acordo com a lei francesa. E o mesmo vale para o Brasil. Então, na mesma lógica, se um ato referente a relações jurisdicionais de autoridades estrangeiras for aplicado no Brasil, for praticado no Brasil, perdão, vamos aplicar a nossa lei. Então, até coloco ali o nosso Código de Processo Penal. Lá no finalzinho, ele tem algumas regrinhas sobre isso, artigo 183 e seguintes. Cumprimento de carta rogatória, homologação de sentença estrangeira, enfim. Então funciona dessa forma. Então veja que aqui é uma questão de soberania bem grande, né? A gente vai, dentro do Brasil, aplicar a nossa lei processual penal e acabou, tá bom? Olha lá, o artigo 1º, portanto, o que ele diz? O processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este código ressalvados. E aí, nós vamos pegar agora algumas exceções. Casos em que eu não vou aplicar o Código de Processo Penal para casos que aconteceram no Brasil. Então, presta atenção, hein? Exceções. Tratados, convenções e regras de direito internacional. E aqui eu entro um pouquinho nessa discussão justamente das pessoas. Porque olha só, hein? Chefes de governo do Estado estrangeiro, as famílias deles, os membros das comitivas, embaixadores, suas famílias, funcionários estrangeiros de corpo diplomático, suas famílias, funcionários de organizações internacionais, né? ONU, OEA, enfim. Esses camaradas, eles têm o quê? Imunidade diplomática. Significa o que a imunidade diplomática? Que eles podem praticar crime tão tranquilos? Não, mas eles serão julgados de acordo com a lei do país deles. Então, por exemplo, um diplomata, né, um embaixador aqui americano, no Brasil ele pratica um crime, ele vai ser julgado de acordo com a lei americana. É isso é uma imunidade diplomática, tá? São julgados em seus países por crimes que eles pratiquem no Brasil. Agora, cuidado com o cônsul. Cônsul só tem imunidade para crime funcional, então não é uma imunidade plena. Vou dar um exemplo.
Teve um caso aqui no Brasil, hein? Um cônsul, não lembro qual era o país, que estuprou uma moça. Tem alguma coisa a ver com o cargo dele? Era um crime funcional? Claro que não, crime comum, já era. Era cônsul, mas vai responder no Brasil pelo crime. Agora, é um crime funcional, então no exercício das funções, lá ele praticou um crime, por exemplo, de violação de segredo aqui no Brasil e tal. Nesse caso, ele é julgado de acordo com a lei do país dele. Outra exceção. As prerrogativas constitucionais do presidente da República, dos ministros de Estado, nos crimes conexos com os do presidente da República, os dos ministros do STF, em crimes de responsabilidade, né? Bom, a gente viu isso duas vezes já num curto período histórico, né? Fernando Collor de Mello e depois a Dilma Rousseff. Veja, quando eu falo em crime de responsabilidade, os autores eles são praticamente unânimes em falar o seguinte, não é que seja crime, não no sentido da palavra, é uma infração político-administrativa, por isso que o julgamento ele é político, é o que a gente chama de justiça política. Quem julga? Senado Federal. Não foi o que aconteceu com a Dilma agora? Né? Agora, recentemente, não foi o que aconteceu? Se não teve lá um julgamento político, né? Você tem um juízo de admissibilidade feito pela Câmara e aí o Senado julga. Não é crime, tá, gente? Tem que tomar muito cuidado, né? É uma infração político-administrativa, embora o nome seja chamado como se fosse crime. Outra questão, justiça militar, eu não aplico o Código de Processo Penal. Por quê? Porque existe um código próprio para eles, né? A justiça castrense, ela aplica o Código de Processo Penal militar, por isso que é uma exceção. Aí eu não aplico o Código de Processo Penal comum. Fechado? E aí a parte boa, tem dois incisos que vocês vão ter que esquecer deles. Esquecer é mais fácil do que lembrar, né? Olha só, o inciso 4, ele fala dos processos de competência do Tribunal Especial. Que Tribunal Especial que não existe mais, tá, gente? Esse Tribunal Especial era previsto na Constituição de 1937, que era o Tribunal de Segurança Nacional, tá? Não tem mais. Aí quem que está estudando mais aí pode falar, mas professor, a Lei de Segurança Nacional existe até hoje. Beleza, só que quem que julga os crimes? Justiça Federal. Então, tá? Aplica o Código de Processo Penal normal, tranquilo, não tem problema, e quem julga é a Justiça Federal. Então não tem mais essa, não existe Tribunal de Segurança Nacional no Brasil. Esqueça desse inciso, beleza? Inciso 5º, para finalizar. Outra exceção em que eu não aplicaria o Código de Processo Penal brasileiro. Nós teríamos aqui os processos por crimes de imprensa. Só que, na DPF 130, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a lei de imprensa ela não foi recepcionada pela Constituição Federal, que é de 88. Portanto, a lei de imprensa ela não é válida. A lei de imprensa ela foi declarada inconstitucional, tá? Então, esses dois últimos incisos, você pode ter certeza, hoje não mais se aplicariam. E aí, olha o parágrafo único desse artigo 1º. Ele diz: aplicar-se-á, entretanto, este código aos processos referidos nos números 4 e 5. Opa! 4 e 5 caíram. A gente já viu, um falava de tribunal especial, que não existe mais, outro falava da lei de imprensa, que foi declarada inconstitucional. Ele queria dizer o seguinte, né, quando as leis especiais que os regulam não dispuserem de modo diverso. Beleza. Só que pensa, o nosso Código de Processo Penal é da década de 40. E hoje nós temos outras leis especiais que trazem procedimentos específicos mesmo. Então, assim, nesse parágrafo único, a ideia é que nos interessa para o concurso. Você tem que saber o seguinte, é possível que uma lei especial aplique regras diferentes do Código de Processo? É, e eu dou alguns exemplos. A lei de abuso da autoridade traz regras especiais. A lei dos juizados especiais traz regras especiais. A lei de drogas traz regras especiais. É o que a gente chama de procedimentos especiais. Então ela tem uma forma de conduzir ali um pouco diferente, tranquilo. Mas são todas leis que surgiram depois, né? Surgiram depois do Código de Processo. Então na época o legislador não tinha como saber disso. Então vamos lá? Você sabe agora que eu aplico o Código de Processo Penal no Brasil, e só. E mesmo assim tem exceções. Por exemplo, pessoas que têm imunidade diplomática, né? Então que por tratados, convenções internacionais, eu não aplico a lei brasileira, aplico a lei deles. Né? Então, essa era uma baita de exceção. Justiça Militar, também não aplico o Código de Processo Penal, porque eu tenho o Código de Processo Penal específico, que é o militar. Crimes de responsabilidade, não aplico o Código de Processo Penal, porque são chamados de crimes políticos, então é julgado de acordo com uma justiça também política. Beleza? E existe, hoje, lei especial que pode prever de forma diversa. Agora a gente passa para a segunda parte, segundo tempo da nossa matéria, que é a lei processual no tempo. E aqui também uma ideia bem simples. Olha o que diz o artigo 2º. A lei processual penal
aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados, sob a vigência da lei anterior. A ideia é simples. Quando surge uma norma processual, tá? Ela entrou em vigor, pronto, já aplica. Mesmo que eu esteja respondendo a um processo por fatos anteriores. Se ficou um pouquinho complicado, pensa comigo aqui na seguinte hipótese. Dá uma olhadinha aqui, ó. Vou colocar aqui assim, ó. Imaginem vocês que eu pratiquei um crime em 2015, tá? Aqui foi a data do crime. Então, estou respondendo um processo, correto? Está um processo correndo ao longo do tempo. Só que, sei lá, em 2016 surgiu uma nova norma processual. E aí a pergunta, será que eu aplico essa nova norma porque o crime vem antes? Aplico sim. A norma processual penal, ela tem aplicabilidade imediata. Tem aplicabilidade imediata. Então, entrou em vigor, passou a cumprir. É o que a gente chama de regra do tempus regit actum, tá? Surgiu a norma, aplico, desde a vigência. Alguns vão dizer, professor, mas isso não é meio óbvio? Não, não é óbvio não. Porque se fosse uma norma penal, eu estou falando de norma processual, tá? Se fosse uma norma penal, aí tem aquele chamado princípio da irretroatividade de norma penal que prejudica o acusado. Por exemplo, vamos imaginar que em 2016, aqui ó, que eu coloquei, né, fosse uma norma penal e ela fosse pior para o camarada. Poderia aplicar para ele? Não. Se o cara praticou crime em 2015 e em 2016 surgiu uma norma pior, se for penal não daria para aplicar. Vou pegar um caso bem antigo, alguns talvez não lembrem. O caso do Guilherme de Pádua com a namorada quando mataram a Daniela Pérez, filha da novelista, né, da Glória Pérez. Na época, homicídio qualificado, ele não era visto como crime hediondo. Então eles estavam respondendo ao processo. E houve toda uma repercussão nacional, enfim, para tornar o homicídio qualificado como crime hediondo. E conseguiram, tá? Foi uma proposta de lei, um projeto popular de lei que acabou realmente virando e alterando a lei de crimes hediondos. Quero dizer o seguinte, dá para aplicar essa alteração para o Guilherme de Pádua? Dava na época? Não, não dava, porque o crime deles tinha sido praticado anteriormente. Essa era uma regra de direito penal. Tá? Agora, quando é de processo penal, tranquilo, princípio da imediaticidade. Professor, mas e daí? E os atos que foram praticados antes? Daí tem que fazer tudo de novo? Não, não perde ato nenhum, tá? Os atos que estavam antes são válidos, só que agora eu começo a usar a nova lei para os novos atos que porventura têm que ser praticados. Então a regra de processo penal é a mais simples possível. A única coisa que eu quero que vocês lembrem é que, às vezes, a norma realmente ela é genuinamente processual. Uma norma própria, uma norma formal que a gente chama. Então, beleza, aplico exatamente isso que eu falei. De novo, norma processual penal, entrou em vigor, passa a aplicar para todos os processos, não importa se os crimes são anteriores a essa norma. Fechado? Mas existem normas que não são puras, né? Existem normas processuais que são chamadas de materiais, mistas, híbridas. A norma está lá no Código de Processo Penal. Só que ela não tem só conteúdo processual, ela tem conteúdo material. Você vai perguntar, professor, o que é um conteúdo material? É aquele conteúdo que pode interferir na liberdade do camarada, que pode trazer uma obrigação para ele. Isso é um conteúdo material. E eu vou dar um exemplo de uma norma que foi mista. Olha aqui, ó. No ano de 2008, o artigo 387 do Código de Processo Penal, ele foi mudado, tá? Então está lá no Código de Processo. Alguém poderia pensar, norma processual, vai aplicar imediatamente. E ela previa assim, o juiz, quando condena alguém, vai fixar um valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Então pensa comigo, eu pratiquei o crime antes de 2008, pratiquei o crime em 2006. Em 2006 eu não deveria reparar os danos não na sentença condenatória, o juiz não podia fazer isso. Então estou respondendo ao processo lá. Está respondendo ao processo, está correndo o tempo, o processo não terminou ainda, e daí mudou a lei. Em 2008 entrou em vigor isso. Pode o juiz vir e me condenar e falar que eu tenho que reparar o dano? Não. Porque reparem que essa norma, ela tem uma interferência, ela me traz uma obrigação, ela tem conteúdo material. E se tem conteúdo material, o que vai acontecer? Aí eu aplico a regra do direito penal. Em que eu só posso fazer essa norma ser aplicada para fatos passados se ela beneficiar o sujeito. Porque se ela não beneficia, ela não retroage. Então, nesse caso que eu falei que eu pratiquei o crime em 2006, eu continuaria sendo condenado sem essa fixação. Sobre quando que eu poderia aplicar isso? Para os crimes
praticados após a vigência. Então essa foi uma norma, é um bom exemplo de norma mista, porque só passou a valer para crimes praticados depois que ela entrou em vigor, não antes. Ficou clara a diferença? Então a norma híbrida, a norma mista, essa eu aplico as regras do direito penal. E para finalizar o nosso encontro de hoje, o último artigo que você precisa saber acerca, né, das disposições preliminares é o artigo 3º que diz: a lei processual penal, ela admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como suplemento dos princípios gerais de direito. Meus caros, se eu estivesse falando de direito penal, eu não poderia aplicar analogia para prejudicar o acusado. Em direito penal não dá para aplicar analogia, tá? Se tem lá um crime em que fala, né, por exemplo, sei lá, é crime importar tal coisa. Aí só está escrito isso. Se a pessoa exportasse tal produto, poderia falar que é crime? Não. Ah, mas por analogia e tal? Não. Em direito penal isso não cabe. Analogia que prejudica o acusado é impossível no direito penal. Fechado? Em processo penal, analogia é perfeita, não tem problema nenhum. Vou dar um exemplo. Você tem lá uma parte no Código de Processo Penal que fala sobre citação e outra parte que fala sobre intimação. Quando eu falo assim, citação, você, enfim, nessa parte, né, o legislador ele fala sobre como que se comunica alguém de um processo, as modalidades e tal. Na parte sobre intimação, o legislador ele foi bem raso, porque ele disse assim, olha, aplica-se por analogia à intimação tudo o que a gente falou da citação. Beleza, não tem problema nenhum, tá? Porque a ideia é muito parecida, então eu posso fazer isso. Ah, professor, não tem previsão específica de como proceder assim. Bom, vamos tentar achar um outro caso parecido para aplicar por analogia. Então o processo penal, ele admite realmente essa construção. Ficou claro? Então a analogia sim, em processo penal ela cabe. Então não se esqueçam, o processo penal admite interpretação extensiva, tá? Então você pega uma previsão específica do código e dá um alcance maior para ela. Ela permite a aplicação analógica, então tentar comparar situações parecidas e poder usar analogia. E ela permite também suplementar com princípios gerais de direito. Né? Ah, professor, não é um princípio de processo penal. Tudo bem, mas um princípio geral, sei lá, princípio da igualdade. O princípio da igualdade é um princípio amplo. Princípio da dignidade da pessoa humana, princípio amplo, são princípios gerais de direito que eu posso aplicar no Código de Processo Penal. Fechado? Então é isso. Nesse nosso encontro, você agora domina a aplicação da lei penal no espaço, sabendo que o Brasil aplica o Código de Processo Penal somente no Brasil, e mesmo assim tem aquelas exceções que a gente viu, né? Tratados, convenções internacionais, o caso dos crimes políticos, né? Os crimes de responsabilidade, o caso da justiça militar. Você já sabe que com relação à lei no tempo, a ideia é a seguinte, uma lei pura, uma lei processual penal, ela passa a surtir efeito exatamente quando ela entra em vigor. Ponto. Não importa se o crime é anterior ou não, passa a surtir efeito quando entra em vigor. E os atos anteriores? Todos válidos. Agora, se ela não for pura, se for uma lei processual penal mista, que tem conteúdo material, aí é diferente, aplico a regra do Código Penal. Ou seja, essa regra que entrou em vigor, se ela não for benéfica, aí ela só pode valer dali para frente. Tá bom? Então é isso. Meus caros, com relação ao nosso encontro de hoje, a ideia era que fosse um pouco mais curto mesmo, seriam só as disposições preliminares e agora você domina, você tem todos os artigos aí no seu material, você pode estudar, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Se você gostou dos exemplos, não deixe de nos ajudar. Peço que ao final dê um joinha aí, tá vendo no teu vídeo? Dá para clicar no joinha, se ajuda muito o professor e a gente fica bastante feliz. Se quiser mandar uma mensagem aí de apoio, de incentivo ou até dicas, a gente fica muito agradecido, tá? Até uma próxima oportunidade.